Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Quando eu cheguei aqui na igreja hoje, foi que eu me atentei que essa é a segunda mensagem que eu trago de Deuteronômio 28. Deus tem falado muito comigo através desse livro. E eu tenho certeza que Ele vai falar com você. E Deus me deu uma outra inspiração em cima do mesmo versículo. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E Deus fala com você no mesmo versículo, no mesmo capítulo, de formas diferentes, de acordo com a necessidade que você tem. Amém? Quem crê na palavra do Senhor diz amém. Quem achou o livro de Deuteronômio diz amém. Amém, glória a Deus. Capítulo 28, versículo 8. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Na Nova Versão, na NVT, ele diz assim: o Senhor lhes garantirá. E na versão Almeida Corrigida, a palavra de Deus, na tradução está: o Senhor determinará. O que Ele vai determinar? Bênçãos. O que Ele vai garantir? Bênçãos. O que Ele vai enviar? Bênçãos. Levanta a sua mão, em sinal de posse. A palavra aqui está dizendo que o Senhor está querendo enviar a bênção para você. Que o Senhor está determinando bênção para você. Que o Senhor está garantindo bênção para você. Então eu quero que você tome posse agora. Toma posse da bênção do Senhor. Toma posse da bênção do Senhor. Bênção vai ser liberada nessa noite aqui para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus celeiros, para a terra que Ele está te dando, para o negócio que Ele está te dando, para a família que Ele está te dando, para os teus filhos. O Senhor está determinando, garantindo e enviando bênçãos. Amém? Amém? A palavra que o Senhor quer trazer para você nessa noite, o tema da mensagem de hoje é a bênção da obediência. Essa é a parte vital da experiência cristã. Parte vital é aquela parte que vai determinar a sua vida. Disso depende a sua vida. E por que Deuteronômio 28 tem falado tanto ao meu coração? Porque aqui, os primeiros versículos de Deuteronômio capítulo 28, o Senhor está dizendo para o povo de Israel todas as bênçãos que eles desfrutarão se eles forem fiéis à palavra do Senhor, se eles obedecerem às ordens do Senhor, se eles seguirem pelo caminho que o Senhor está indicando. O Senhor está falando: vocês vão nessa direção, e se vocês não desviarem nem um passo para a direita, nem um passo pela esquerda, eu garanto essas bênçãos. Porém, do versículo 15 em diante, o Senhor diz aqui que se eles não obedecerem, se eles não forem fiéis, se eles se desviarem um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, eles sofreriam as consequências. As maldições viriam sobre a vida deles. Mas Rebeca, Deus é autoritário? Ele é um Deus mau? Muito pelo contrário. Ele é um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. E Ele sabe o que é bom para mim e para você. E Ele deixou registrado na palavra dEle um caminho, que se eu seguir, está garantido. Mas o ser humano tem a liberdade de seguir ou de desviar. E Deus é um Deus tão bondoso, Ele é um Deus tão maravilhoso, que Ele deixou o caminho para mim e para você. E esse caminho é o caminho da obediência. A obediência ao Senhor, ela é a parte vital da vida cristã. Em vários momentos da palavra de Deus, o Senhor chama o seu povo à obediência. Ouça a minha voz, escute o que eu te falo. Jesus, quando vem, fala: e aqueles que me ouvirem?
E aqueles que ouvirem a minha voz, e aqueles que obedecerem o que eu estou falando. Deuteronômio 28 é um chamado à obediência. O Senhor traz através de leis tudo aquilo que vai ser bom para a minha vida, tudo aquilo que vai ser bom para a sua vida. O Senhor garante que se eles forem obedientes, a cidade que eles moram vai ser abençoada, a terra deles será abençoada, os negócios serão abençoados, os filhos serão abençoados, o casamento será abençoado, a saúde será abençoada, os inimigos fugirão deles. O Senhor garante aqui em Deuteronômio 28, ele fala até do clima, que vai vir chuva na hora certa, vai parar de chover, o sol vai brilhar no tempo certo. Por quê? Para que a terra produza. Então, se a gente segue o caminho que o Senhor traçou para nós, a bênção está garantida. As portas se abrem, o mar se abre à sua frente, mas você tem que trilhar esse caminho. O caminho que ele determinou para o povo de Israel tinha um mar vermelho na frente. Esse povo podia falar, eu acho que eu vi o mapa errado. O mapa é a palavra de Deus. Eu acho que eu vi o mapa errado. Não, Deus falou, o caminho é aqui. E Moisés foi corajoso e que colocou, se Deus falou que o caminho é aqui, é aqui. E o milagre vai acontecer aqui. E pela obediência deles, o mar abriu. É garantido. Quando você obedece ao Senhor, a bênção é garantida. E qual é a minha preocupação? Por que eu tenho estudado tanto esse texto? Porque nós estamos vivendo uma geração de desobedientes. De pessoas que acham que sabem mais que Deus. De pessoas que querem argumentar com Deus. De pessoas que querem reinterpretar a palavra de Deus. Mas o Senhor deixou aqui o guia. Não tem argumento. Não tem desvio. Não tem atalho. O caminho da bênção é o caminho da obediência. Está determinado. Eu quero trabalhar nessa noite com os irmãos 2 aspectos. O primeiro, porque assim, parece fácil, parece simples. O caminho da minha bênção é qual? O caminho da minha bênção é a obediência. Ah, bom, que susto. Mas não é tão simples obedecer. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite é que a obediência, ela deve ser aprendida. Quando a gente nasce, quem é que tem filho pequeno? É fácil a gente construir a obediência nos nossos filhos? A gente não tem, pai e mãe tem que ensinar. O filho quer pôr o dedo na tomada. Quem é que o filho já tentou pôr o dedo na tomada? Adianta simplesmente ficar, não põe o dedo aí, não, A gente tem que ensinar, a gente tem que explicar, vai dar choque. Às vezes a gente tem que tampar a tomada, mas ela tem que ser ensinada. E a obediência para nós, filhos de Deus, nós temos que aprender a ser obediente a Deus. Não é tão simples. E eu quero dar um testemunho pessoal aqui para vocês. Desde que eu era muito pequena, desde que eu nasci, meus pais também me ensinaram sobre obediência, sobre essa virtude de ser obediente. E eles me ensinaram a obediência em uma área muito importante para o cristão, que é ser obediente a Deus na área financeira. Desde pequena, desde muito pequena, eu vejo meu pai e a minha mãe sendo fiéis ao reino de Deus. Não faltavam aos cultos. Eu nem sabia o que era não ir a um culto, porque desde pequena eu ia para a igreja com carro, sem carro, chovendo, fazendo sol. Se tinha compromisso de família ou não, eu sempre estava na igreja. Eu sempre via o pastor fazer votos financeiros, vai comprar banco para a igreja, vai ampliar a igreja, vai construir a galeria, vai pintar a igreja. Uma das primeiras pessoas a correr, pegar o envelope e estou dentro do voto. Quem que eram? Meus pais. E eu era uma criança. E eu via o meu pai. Recebia o salário dele,
primeira coisa que meu pai separava? Os votos, as ofertas, o dízimo, a conta de gás, luz, mercado, o Senhor proverá. E isso eu fui aprendendo, porque eu estava vendo. Nós nunca fomos uma família de muitas posses, de salário alto. A minha mãe deixou de trabalhar só para me educar. Então tínhamos apenas o salário do meu pai. Mas o que eu via? Que na minha casa nada faltava. Na minha casa havia prosperidade. O que é prosperidade? O que a gente precisava não faltava. Nunca faltou. E eu era uma criança. E eu conseguia observar isso. Eu não morava na casa mais bonita, muito pelo contrário. Eu morava numa casa cedida pelos meus avós. E eu via o meu pai construindo a nossa casa com muito suor, com muito trabalho. Mas o que a gente precisava nunca faltava. Porque meu pai era fiel e obediente ao Senhor. Eu aprendi o que diz em Mateus 6,33. Por favor, coloca para mim. Mateus 6,33. Eu aprendi isso desde muito cedo. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O reino de Deus sempre vem em primeiro lugar na vida do meu pai e da minha mãe. E isso eu aprendi. Eu aprendi com o pastor Jorge Navac. Que ele falava e ele vivia. Eu aprendi com o pastor Roberto. Eu aprendi com o pastor Clóvis. Eu aprendi com meus professores de escola bíblica, que ensinavam e viviam. Ensinavam e viviam. E a construção desse templo que você está sentado aqui. Quem aqui faz parte da casa de Deus? Antes desse templo, no templo antigo. Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Quem veio para essa igreja nesse templo? Levanta a mão. O que eu vou contar para vocês agora é fruto da obediência. A construção desse templo marcou a minha vida. Eu tinha 14 anos quando essa construção se iniciou. Eu não trabalhava, eu apenas estudava. Mas essa construção, para mim, foi um exemplo de obediência à ordem de Deus. Deus mandou o pastor Jorge, profeta de Deus, construa um templo maior, porque não cabe o meu povo aqui. Outras pessoas precisam ouvir a falar de Jesus. O pastor Jorge podia ter ficado com medo e não obedecido. E todos vocês que levantaram a mão, talvez não tivessem aceitado Jesus. Mas ele não ficou com medo. Ele obedeceu à voz de Deus. E ele foi perante a uma igreja pequena. Cerca de 400 irmãos. E ele falou, irmãos, vamos contribuir. Vamos contribuir. Era uma igreja de milionário? Não. Era uma igreja de pessoas simples. E eu com 14 anos comecei a ver os irmãos da igreja se movimentando e entregarem aos pés do Senhor tudo que eles tinham. Eu vi irmãos darem salário inteiro do mês como oferta. E na casa dele não faltou comida. E as contas deles foram pagas. Chegava o final do ano, o pastor Jorge falava, irmãos, eu preciso que vocês entreguem o 13º, porque a gente tem conta da igreja para pagar. E eu via todos aqueles irmãos pegando, sabe aquele 13º? Que você compra presente, dinheiro extra, paga a dívida? Os irmãos pegavam aquele salário todinho e depositavam nos pés do Senhor. Eu vi esse templo ficar pronto em 2 anos. Por obediência. Por servos de Deus que ouviram a voz de Deus, que não duvidaram em seu coração e obedeceram. Eu tinha 14 anos. Eu vi irmãos que não tinham dinheiro para ofertar. Sabe o que eles ofertavam? O tempo. Eles trabalhavam o dia inteiro nos seus trabalhos e corriam para cá. E trabalhavam a noite toda, enchendo o carrinho de terra, fazendo cimento, usando o seu suor como oferta e sacrifício ao Senhor. Por obediência, para que almas fossem salvas.
isso, era por isso. Sem questionar. Mas está escrito na Bíblia que tem que dar o 13º para Deus? Não, não está. Mas o profeta de Deus falou que esse era o caminho. E a gente obedeceu. E com os meus olhos eu pude ver aqueles irmãos que entregaram tudo aqui. A prosperidade, alcançar a casa deles, alcançar a família deles. Semana passada faleceu a irmã Josefina. Irmã Josefina é uma das irmãs que eu mais vi trabalhar aqui nessa igreja. Tinha uma vida muito simples. O pastor Clóvis contou um pouco para os irmãos. E Deus deu a ela o conforto que ela precisava, a casa que ela precisava. E nada faltava na vida dela. Eu vi isso acontecer na vida dos meus pais. Eu vi Deus entregar para os meus pais, para meu pai e para minha mãe, algo ainda maior do que eles sonhavam. Quando eles entregaram aos pés do Senhor, talvez eles tinham alguns pedidos no seu coração. Deus deu mais. Deus deu mais. Eu vi o meu pai e a minha mãe, aquilo para mim foi o maior aprendizado. Lembra que eu falei que a obediência deve ser aprendida? Com quem que você aprende? Com exemplos bons. Você aprende com Bíblia. A Bíblia está cheia de exemplo de obediência. Esse exemplo que o evangelista Rafael trouxe aqui, da viúva, que ela ia morrer. Ela tinha um punhado. Quem é mãe aqui sabe. Eu tenho certeza que ela não ia nem comer, evangelista. Ela ia dar para o filho. Ela tirou da boca do filho e deu para o profeta. Se isso não é exemplo de obediência, está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu vi os meus pais entregarem a nossa casa, a única casa que a gente tinha para morar, como oferta para a construção desse templo. Com tristeza, com dor. Será que esse dinheiro vai voltar um dia? Não, com alegria. Eu não tive medo nenhum. Eu não tive medo nenhum. Eu era uma adolescente. E o Senhor deu muito mais na nossa vida do que aquela casa. Eu era uma adolescente. E eu aprendi com os meus pastores. Eu aprendi com a minha igreja. Eu aprendi com a minha família a ser obediente e fiel a Deus. Quando chegou 2006, chegou a minha oportunidade. 2006 foi a primeira campanha Arca da Conquista aqui da Casa de Deus. Isso aqui para mim é muito mais do que uma campanha. 2006. Eu estava no 3º ano de faculdade. E eu ainda era uma estagiária. Tem algum jovem aqui que é estagiário? Vida de estagiário. Alguém que já foi estagiário? É fácil? Você ganha muito bem? Não. O valor que eu recebia de estágio, meus irmãos, não dava nem para completar o valor da passagem de ônibus para eu chegar no estágio, de tão pouquinho que era. Então, algumas vezes eu ia a pé, para sobrar um dinheirinho. Mas eu queria aprender. E chegou a campanha, Arca da Conquista. E eu queria fazer meu sacrifício ao Senhor. Então, eu comecei a ir para o estágio a pé, pegar carona e economizar qualquer dinheirinho que caía na minha mão. E chegou o dia da campanha. Meus amigos, todos da minha idade, eu namorava, excelentíssimo senhor Adriano Frutuoso. E quando eu escrevia esse testemunho, eu senti no meu coração a mesma alegria e a mesma emoção do dia que eu entreguei aos pés do Senhor aquele sacrifício. Durante 40 dias eu economizei. E chegou o dia da oferta, eu dei tudo o que eu tinha, porque eu aprendi que aquele era o segredo. Ser obediente. Eu aprendi que aquele dinheiro não era para o pastor, que aquele dinheiro não era para a igreja. Quem precisava ser obediente era eu. Quem precisava receber era eu. Quem precisava de Deus era eu. E eu me lembro que eu subi nesse púlpito e eu pulei, e eu entreguei aquela oferta com temor, com muito amor no meu coração,
com todos os meus amigos. E a gente chegou no banco, a gente vibrava, a gente pulava, a gente gritava de alegria. E eu me lembro de falar a seguinte frase, falei pro meu marido, que na época era meu namorado: eu nunca vi tanta gente feliz com a conta do banco zerada. Quando você está com a conta zerada no banco, você fica feliz? Gente, a gente tinha zerado a conta no banco, a gente não tinha R$1 no bolso, e a gente pulava de alegria nessa igreja. Eu tive uma amiga que ela não tinha dinheiro suficiente, ela tirou a correntinha de ouro dela, ela colocou de oferta na arca. Deus precisava da correntinha de ouro dela? Era ela que precisava entregar tudo para Deus, e a gente pulava nesse banco. Eu estava sentada aqui, ó, nessa direção, e eu me lembro, 2006, eu pulando, de conta vazia, zerada, sem saber como eu ia para trabalhar no dia seguinte, porque eu não tinha R$1. E pulando, e vibrando. Mas nós entregamos aos pés do Senhor tudo o que a gente tinha. Nós havíamos esvaziado nossa conta no banco aqui na terra, mas a gente tinha enchido a nossa conta celestial. Eu sequer poderia imaginar. E eu não fiz isso porque eu queria algo em troca. Eu fiz porque eu aprendi a ser obediente. Mas eu sequer poderia imaginar o que o Senhor ainda ia fazer na minha vida e da minha família, através daquela atitude de obediência. Mas, quando a gente aprende a ser obediente ao Senhor, quando a gente aprende o segredo da vitória, quando a gente aprende que seguir pelo caminho que o Senhor está dando é bênção garantida, a gente não pode ficar com isso só para nós. A gente não pode ser egoísta de, eu sei o caminho da bênção, eu vou ficar só para mim. Quem não quiser saber, ó. Não. Porque a obediência ao Senhor deve ser transmitida. Eu devo ensinar, eu devo passar adiante, eu devo testemunhar. Eu não posso me calar daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho vivido. Jesus fala que nós não podemos nos calar diante daquilo que a gente vê, diante daquilo que a gente ouve, diante daquilo que a gente vive. Você aprendeu a ser obediente ao Senhor. A palavra de Deus ensinou. E assim como eu aprendi com a minha igreja, com os meus pastores, o meu desejo é transmitir. Eu quero que as pessoas... Pastor Maurício falou isso aqui hoje. Tem muita gente sofrendo. Tem muita luta que você passa porque você não clama o sangue de Jesus. Porque você não está sendo fiel a Deus. Porque você está questionando. Porque você está murmurando. Porque você está duvidando do que Deus está te dando. Às vezes você está patinando, empacado no mesmo lugar porque você duvida do que Deus vai fazer na tua vida. A obediência ao Senhor também deve ser transmitida. Aprenda essa verdade e leve adiante. A casa de Deus é o melhor lugar para você aprender. Aqui nós temos abundância de ensino. Vocês viram o tanto de programação? Se você é criança, teu filho já aprende na escola bíblica. Se você é adolescente, a gente tem o MCA para você aprender a ser um adolescente cristão. Se você é jovem, a gente tem o JA. Se você é casado, a gente tem o Ministério da Família. Se você é mais velho, a gente tem a melhor idade. A gente tem escola bíblica. É uma igreja que ensina. É uma igreja que vive. É uma igreja fértil para aprender e para transmitir. Você está no lugar certo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu vi alguns visitantes levantando a mão, Deus te trouxe numa terra fértil. É uma terra que há mais de 100 anos tem produzido bênção, salvação, cura, libertação. É uma terra obediente à palavra de Deus.
É uma terra que ouve a voz de Deus. Nessa igreja você tem pastores que ouvem a voz de Deus e obedecem o seu comando. Essa terra é fértil, essa terra é frutífera. Aqui tem bênção para ser transmitida. Aqui tem bênção para ser gerada. Fala um glória a Deus, meu irmão. Dia de hoje, 10 de setembro de 2023, Deus está começando a gerar bênção na tua vida. Porque você está sobre terra santa. Pastor Jorge Navac sempre nos ensinou que nós não podemos deixar de falar, de ensinar sobre contribuição. Pois não é a igreja que depende desse dinheiro, é o cristão que depende de ser fiel a Deus. O dízimo e a oferta não foi instituído porque Deus precisa, porque a igreja precisa. O dízimo e a oferta foi instituído porque você precisa aprender a ser fiel a Deus. Você precisa aprender que o teu dinheiro não é teu, é do Senhor. E tem coisa melhor do que mexer com você, do que fazer você mexer no seu bolso. Você reconhecer que isso não é teu, que vem de Deus e para a mão dele você devolve. A Arca da Conquista não é sobre a igreja depender do seu dinheiro. A Arca da Conquista não é gênio da lâmpada mágica. Eu tenho um desejo que eu quero ser milionário, eu vou dar uma oferta para a arca. Não é sobre isso, irmão. Não é sobre isso. Se fosse isso, era fácil. Não é sobre isso. É você entender que você depende de Deus. Porque quando você pega tudo que você tem, você coloca na mão dele, você está dizendo: é Deus, agora eu só dependo de ti. Eu não tenho força para mais nada. A minha conta do banco está zerada. Se o Senhor não fizer um milagre, eu não tenho para onde ir. Isso é você dizendo: eu dependo de ti. Eu dependo de Deus. É sobre isso. Mas, pastor Jorge fala que apenas uma minoria dos cristãos entendem essa verdade. Alguns chegam até a tirar sarro. Já tiraram sarro de mim? Já falaram que eu dava dinheiro para pastor? Já falaram para mim que eu era fanática? Muitos podem tirar sarro de você, mas aqueles que são fiéis a Deus têm bênção garantida, determinada. Falem o que quiser de mim, o que importa é o que Ele fala de mim. O que importa é o que Ele determinou para mim. O que importa é o que Ele quer que eu faça. E aqueles que aprenderem essa verdade hoje vão viver uma vida diferente. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 até o versículo 9. Diz assim: ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços, prenda-as na testa e escreve no batente da porta da sua casa, nos seus portões. Esse versículo em Deuteronômio, geralmente ele é lido muito para pais ensinarem seus filhos. E realmente é uma ordem que está sendo transmitida ao povo de Israel, que a lei do Senhor tinha que ser ensinada dia e noite, noite e dia. Amarra. Eu estava lendo para minha filha esses dias, ela falou: nossa mãe, não dava para esquecer, né? Estava preso na testa, no braço, no batente da porta. É para isso. É para você não esquecer. Eu falei: é isso que Deus está querendo dizer mesmo, filha. Você fala, se você fala de um assunto dia e noite, dia e noite, dia e noite, você vai esquecer dele? Não. Obediência ao Senhor tem que ser ensinada. Não só aos nossos filhos gerados, mas aos filhos de Deus, aos nossos irmãos em Cristo. Fale da obediência, fale de Deus.
Fale das verdades do Senhor. Medite. Você tem dúvida? Medite. A palavra de Deus está recheada de pessoas que foram obedientes. Está recheada de pessoas que foram desobedientes. O que aconteceu com elas? Fale disso. Acordou? Fale sobre bênção do Senhor. Fale sobre palavra do Senhor. Nós estamos em período de campanha. A gente está aqui, há 30 dias da campanha da Arca da Conquista. Qual que tem que ser o assunto da sua casa? A bênção do Senhor. Na minha casa já começou. Minha filha já pegou o cofre dela e escreveu bem grandão, a Alice e a Maria. Aí ela chegou para mim, ela falou: mãe, aqui é para você depositar dinheiro para mim. Eu falei: eu não. Falei: esse aí é o teu cofre. É a tua oferta. Quem vai depositar é você. A minha oferta eu estou separando, você separa a sua. Eu estou ensinando. Qual é o assunto na sua casa? Obediência ao Senhor. Acordou de manhã, medita na palavra de Deus. Obediência ao Senhor. Ensina teus filhos. Fala com a sua esposa. Fala com o seu marido. Dia e noite, noite e dia. Vem para a escola bíblica. Semana que vem a gente começa aulas. Tenho dúvida, Rebeca, não estou entendendo nada. Vem para a escola bíblica. Vem aprender. Vem aprender. Não seja amaldiçoado por falta de conhecimento. Oséias fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não deixa a maldição chegar na porta da tua casa, não. Vem aprender. Vem em todos os cultos. Anote. Ficou com dúvida? Vem perguntar. Você tem pastor, você tem evangelista, você tem professor de escola bíblica. Estou com dúvida, não estou entendendo. O que é isso? Vem perguntar. Não pereça. Não deixa a bênção passar pela sua porta. Vem aprender. Ensine. Você é um cristão que já aprendeu? Ensine. Converse. Fale com os mais novos. Ensine os crentes novos. O Senhor quer uma igreja abençoada. A bênção não é para ficar só para você. Levanta a minha mão de novo. Quem veio para essa igreja nova? Levanta a mão. Se muitos lá atrás não tivessem contribuído, vocês não tinham aceitado Jesus. Essa bênção não é para ficar com você. É para que almas sejam alcançadas. É para que muitas pessoas sejam abençoadas. É para que pessoas vejam a Deus. Transmita, transmita. No último culto agora, 7 de setembro. Quantos irmãos vieram no 7 de setembro? Foi uma benção. Caiu fogo. Se você não veio, perdeu. Caiu fogo do céu nesse lugar aqui. O Senhor deu uma visão para a pastora Valda, aqui no dia 7 de setembro. Estava até conversando com meu pai, é algo que a gente já sabia, mas Deus revelou novamente. Deus revelou a profundidade desse templo. Ela via no mundo espiritual a profundidade das vigas desse templo. Lá embaixo, na base do templo, era uma terra fértil. Ela falou que era uma terra marrom escura, que isso era de terra fértil. E era uma terra cheia de minhoca, que terra que tem minhoca é terra adubada. E era o Senhor revelando que isso aqui é uma terra fértil. Lembra que eu falei? Você está pisando em terra santa, meu irmão. Essa igreja tem história. Essa igreja tem vida. Essa igreja tem bênção. Essa igreja tem profeta. E Deus estava revelando a fertilidade de bênção que tem nessa terra. E o Senhor mostrava para ela que era para a gente pegar aquela minhoca, porque minhoca também serve para quê, gente? Para pescar. Que nós precisávamos começar a pescar. Deus tem minhoca para você. É engraçado, né? Deus está te chamando para pescar. Deus está te chamando para ser abençoado. Deus está te chamando para multiplicar, para encher o seu barco de peixe. Deus está te chamando para fertilidade espiritual. Se você já foi abençoado pelo Senhor, pela sua obediência e fidelidade, você não deve se calar. Testemunhe dia e noite, noite e dia. Testemunhe, não deixe de falar. As janelas dos céus estão abertas. O Senhor quer derramar bênção tal, bênção em abundância.
Elas estão abertas, mas não é para quem está de longe. É para quem está perto. É para quem está obedecendo. Eis aqui o grande segredo. A parte vital da experiência cristã, da vida cristã. Aprender a obedecer a Deus e a juntar tesouros no céu. Descobrir e viver essa verdade é viver uma vida plena, abençoada por Deus. Quando você aprende a ser obediente a Deus, você não tem medo de política. Você não tem medo do Supremo. Porque a tua vida, quem comanda é Deus. Você não depende dos juros. Você não depende da moeda, real, dólar, peso. Você não depende da inflação. Você depende do Senhor Jesus. Quando você aprende a ser obediente a Deus, não tem temor. Por quê? Quem já garantiu a sua bênção? Deus. Basta obedecer, basta seguir. A obediência aos princípios divinos traz bênção e prosperidade para a nossa vida cristã. Descobrir e viver essa verdade é a sua parte. Você está buscando, meu irmão? Você está pedindo para Deus, mas você não está buscando o que Ele quer de você. Você já pediu para Deus falar com você? Para Deus confirmar com você? Para Deus se revelar, mostrar para você? Creia. Creia nele. Abra o seu coração. Eu tenho mais um testemunho que eu vou aproveitar. Acho que eu tenho uns minutinhos. Campanha Arca da Conquista começou em outubro de 2006. 2007, essa campanha também foi em outubro. E em 2007 eu pedi a Deus que eu queria me casar. Esse foi o meu pedido. Me formei, entramos no ano de 2008. E eu marquei o meu casamento para outubro, que seria o mês da oferta. Mas esse foi o único ano, 2008, que eu não sei porquê, pastor Clóvis não lembra, já perguntei para ele, mas eu acho que Deus, eu egoísta, estou achando que Deus queria dar uma experiência para mim. Foi o único ano que a campanha aconteceu em agosto e não em outubro. Eu iniciei o ano marcando o meu casamento, porque eu não tinha um tostão furado, recém-formada, começando a trabalhar, e o meu pai me orientou: marca o casamento que Deus faz o resto. O resto era tudo, tá, irmão? Eu precisava de casa, eu precisava de imóvel, eu precisava de trabalho, eu precisava de tudo. Marquei, obedeci, sou obediente. Meu pai falou, marca. Sentei com meu marido, marquei. Comecei a trabalhar. E o meu salário, eu dava o dízimo e as ofertas, e eu fiz uma poupança para pagar as contas do casamento. Como eu não tinha dinheiro para pagar nada, o que eu combinava com os meus fornecedores? Em setembro, eu faço o pagamento. Então, eu fui fechando os fornecedores, tudo para pagar em setembro. E fui guardando dinheiro na poupança. De repente, a campanha da Arca acontece em agosto. Eu tinha juntado um dinheiro, mas sabe, meu coração cutucava que eu estava fazendo pouco para Deus? Meu coração apertou que a minha oferta não era suficiente, que eu não estava mostrando para Deus que eu dependia dele. No dia da oferta, eu pedi para o meu pai ir no banco comigo, que eu ia sacar todo o dinheiro que estava na poupança. Isso foi final de agosto. E meu pai me garantiu: Deus vai te abençoar. Falei, pai do céu, como que eu vou pagar meus fornecedores em setembro? Era só para setembro. Deus tinha 2 semanas para fazer um milagre na minha vida. E da mesma forma que foi em 2006, que foi em 2007, eu depositei toda a minha poupança de casamento no altar do Senhor.
E meu pai não estava errado, porque eu aprendi com ele, lembra? Ele tinha vivido milagre, ele me ensinou. E eu casei no dia 10/10/2008, sem nenhuma dívida. Com todas as minhas contas quitadas. E Deus ainda me deu um presente, que foi a minha pós-graduação, que eu ainda não tinha dinheiro para fazer. Eu iniciei no mês de outubro o meu curso de pós-graduação. Pode parecer pouco para você. Foi um grande milagre para mim. E eu não posso deixar de falar do que eu vi, do que eu ouvi e do que eu vivi. A obediência ao Senhor é parte essencial da experiência cristã. A campanha da Arca da Conquista é uma oportunidade para você viver sobrenatural de Deus na sua vida. Aprender a depositar os seus tesouros. E eu não estou falando de dinheiro. Aprender a depositar o seu coração. Aprender a depositar as suas vontades. Aprender a depositar aos pés do Senhor os seus planos. E deixar na mão dEle. Deixar Ele cuidar. Sabe por quê? No culto do dia 7, Deus gritou no meu ouvido. Deus gritou no meu ouvido. Os meus planos são maiores do que os seus. Os meus planos são melhores do que os seus. Quantos planos eu já fiz que o Senhor desfez? Por que Ele desfez? Porque os planos dEle eram maiores do que o meu. Porque os planos dEle eram infinitamente melhores do que os meus. A campanha Arca da Conquista é um convite para você. Dá o seu plano na minha mão, porque o meu plano é maior do que o seu. Entrega seu plano para mim, porque o meu plano é muito melhor que o seu. Não deixe de abençoar a sua geração. Não deixe. A campanha Arca da Conquista te ensina a depositar os seus tesouros onde a traça e a ferrugem não corrói e onde um ladrão não rouba. Escolha obedecer a Deus hoje. E eu quero encerrar essa mensagem. Eu falei aqui que você tem que aprender e que você tem que transmitir. O Senhor colocou essa palavra no meu coração na sexta-feira e eu estava meditando nela. Quando foi sexta-feira à noite, eu estava sentada na sala, minha filha estava desenhando. E ela não sabia a minha mensagem. Ela não tinha ouvido o que o Senhor falou comigo. Mas o Espírito Santo falou no coração dela. E ela entregou uma mensagem para mim que diz o seguinte: a bênção vem do céu e Deus ama a terra fértil. Era o Espírito Santo confirmando no meu coração o que Ele queria falar para você nessa noite. A janela do céu está aberta. O Senhor quer derramar vida na tua bênção na tua vida. E assim como desde pequena eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com a minha igreja, com os meus pastores, a minha filha também tem tido essa oportunidade. Ela ainda não sabe a profundidade do que Deus está falando no coração dela. Mas eu sei que um dia ela vai entender porque eu estou ensinando. Você pode não ter noção da profundidade do que Deus está te ensinando aqui nessa noite, mas eu creio que um dia você vai entender que a bênção vem do céu,
que a janela do céu já está aberta. Deus está pronto para derramar chuva de bênção, porque a palavra diz que está determinado, garantido sobre a tua vida. Só que o que Deus quer de você é um solo fértil. É um solo que vai produzir aos milhares. Feche os seus olhos. A bênção vem do céu. Deus ama terra fértil. Deus está gerando bênção aqui nessa noite. O Espírito Santo está gritando no meu ouvido de novo. E eu preciso transmitir para você. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os seus. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os seus. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os seus. Torne-se uma terra fértil. Aprenda a depender de Deus. Deposite no seu coração porções de palavra, de gratidão, de oração, de adoração, de louvor a Deus. Deus quer fazer infinitamente mais do que você está imaginando. Abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração para Ele. Ele está batendo a porta. Meu filho, eu não arrombo. Eu estou pedindo permissão, me deixa entrar. Me deixa colocar a tua vida em ordem. O Senhor está falando aqui que tem gente com um problema na vida financeira desorganizada. Deus está dando um recado para você. Os meus planos são maiores e melhores do que os seus. Entrega na minha mão. Entrega na minha mão. Seja obediente, seja fiel. Deus quer derramar bênção, Deus quer derramar vida, Deus quer derramar saúde, Ele quer prosperar a tua cidade, Ele quer prosperar a tua entrada, a tua saída, o teu negócio. Coloca os teus negócios, coloca aquela promoção que você está tanto desejando. Deus tem plano maior do que o teu. Confia nele, confia nele, se derrame diante dele. Oh Deus, 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 o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus do pastor Jorge Navaque. O Senhor já nos garantiu na tua palavra. A bênção está garantida. Senhor, nós temos pessoas aqui abrindo seus corações, desejosos de se tornar solo fértil. Senhor, entra nesses corações agora, Senhor. Senhor, abre a nossa cabeça, Senhor, para entender a tua palavra. Nos ajude, Senhor, a sermos obedientes. Nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude a dominar as nossas emoções e os nossos desejos. Nos ajude, Senhor, a ser fiéis a Ti. Nos ajude, ó Pai, a Te conhecer, de contigo andar. Em nome de Jesus. Amém.